Isso, então agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso visual, tá? Nosso visual G, tá bom? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Vamos abrir aqui o meu computador, ó, meu computador, tá? Onde a gente colocou o visual G lá no C2 pontos, a gente descompactou aqui, ó, no visual G. Vamos abrir ela, vamos abrir as pastas, e a gente tem aqui o menu de execução, que é o visual G30, né? Está escrito aqui, na verdade, é 3.0. Então, o visual G30 escrito aqui. Então, clicou 2 vezes ou deu Enter, a gente vai abrir aqui a nossa ferramenta de Portugal para algoritmos. Então, nós temos aqui a parte de menus, muito simples, novo, abrir, salvar, porque você pode querer salvar o seu algoritmo. Tem a parte aqui de editar, localizar, substituir, executar. Nosso algoritmo ele pode executar, pode exportar, aqui tem a opção de Pascal, a gente não vai usar essa parte. Manutenção aqui, existe aqui uma calculadora, tá vendo? Tem até uma calculadora bem simples aqui pra gente. Tem algumas configurações, tem um calendário, tá vendo? E tem a parte aqui de Help. Essa parte aqui da Help, do Ajuda, tá? Eu vou mostrar aqui a linguagem do Visual G. Eu quero que você pegue e você leia todo esse texto, esse manualzinho da linguagem. Eu vou dar um review, vou dar uma apresentação, tá, desse manualzinho da linguagem, tá? Mas eu quero que você leia ele. Eu não quero que você passe para a próxima aula sem ler todo esse manual da linguagem. Então você faz um acordo comigo aqui agora, que você vai ter que ler todo esse manualzinho. Não é grande. Quando eu falo todo assim, você deve estar pensando, nossa, deve ser 500 páginas, eu não consigo ler 500 páginas. Pessoal, é umas 5 páginas só. Umas 5, 6 páginas só, se eu não me engano, sobre a linguagem do Visual G. Eu vou dar um review, vou dar uma apresentação sobre essa parte da linguagem do Visual G, e eu quero que você leia linha por linha e não passe para a próxima aula sem ler toda essa parte aqui da linguagem do Visual G, tá? Então você vem aqui, você clica, tá? Ele vai abrir aqui um PDF de introdução, na verdade é um HTML, não um PDF, né? E tem a introdução, onde é que ele explica o que é o Visual G, né? Que é um software para a gente escrever em Portugal, representar os algoritmos, tá? Mas eu quero que você leia também. E a gente tem aqui o formato básico do pseudocódigo, tá? E inclusão de comentários. Um comentário no código, ele já mostra aqui para você, ó, aqui é //. Então, um comentário por exemplo, aqui, ó, tá dizendo que a disciplina é a lógica de programação. Aqui tem o criador, né, que é um dos professores, ó, Antônio, Carlos. Você pode apagar tudo isso daqui. O que tiver depois do barra é um código que não vai ser executado. Então, é comentário. É um comentário onde você pode explicar o código, né? Não é uma barra, tá? Não é 3, tá vendo? É 2 barras. Pode ver que pode ficar tudo verdinho ali, ó. A linha inteira fica verde. É um comentário. Isso daqui, o comentário, é uma explicação sua para te ajudar no código. Tá? E até na linguagem de programação, cada lugar faz um comentário de um jeito. Tá? Mas aqui nessa ferramenta aqui de Portugal, do Visual G, o comentário é //. Então é sempre bom você comentar no teu código para você não esquecer o que ele faz. Coisas complexas, geralmente a gente comenta no código. Então o que você comentar não vai ser executado, vai ser ignorado. Basicamente é só para te ajudar no entendimento dos comentários. Tá? Ele já mostra aqui para você que é feito com //. E tem a estrutura inicial do nosso Visual G. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para ver. Assim ficou melhor para ver. Então você tem aqui o nome do algoritmo, o início e o fim. Basicamente é isso que a gente vê aqui no nosso software. A gente tem aqui o nome do algoritmo. Você pode colocar qualquer coisa aqui. Algoritmo do Alex, pode ser qualquer coisa. Aqui você vai ter as variáveis, declaração das variáveis.
né, declarações que seriam as entradas de dados. Toda variável carrega um valor que é usado para processar um software, um código, um algoritmo, um pseudocódigo e assim por diante. E aqui vai ser o bloco dentro do início, onde vai ser feitas as operações, as condições, cálculos, processamento, o algoritmo, o pseudocódigo. O que a gente quer que seja realizado, a tarefa em si, tá, vai ser feito dentro do bloco de início e antes do fim do algoritmo. Então, basicamente aqui a descrição, é o nome do algoritmo, as nossas variáveis que serão as entradas de dados, tá? E depois do início será a nossa tarefa, a nossa execução, comandos, procedimentos, funções, operações, é a nossa tarefa. Tá? Por exemplo, calcular uma nota, gerar um relatório, dizer se o aluno está aprovado ou não, e assim por diante. Tá? E aqui ele só indica o fim do nosso algoritmo. Basicamente também o que a gente vai usar é esse run aqui, que é o executar, que é rodar o algoritmo, F9. Aqui ele escreveu aqui, fim da execução do programa, que é padrão. Essa mensagem aqui, ele é padrão. Tá? Você pode fechar. E ele vai escrever aqui, início da execução e fim da execução. Como a gente não tem nada, ele não mostrou nada. Ele só mostrou aqui que iniciou e finalizou. Tá? Mas essa aqui é a estrutura base, variáveis, processamento e fim. Bom, e a gente vai usar aqui o rodar algoritmos e ele vai dar o resultado do nosso algoritmo, ele vai processar. Tá? Continuando aqui a parte da linguagem do visual que você vai ler. Então a gente tem aqui os formatos básicos. A gente tem o quê? Tipos de dados. Tipo de dados. O que seria o tipo de dados? Inteiro. Define variáveis do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais. Então, por exemplo, se for a variável aqui, por exemplo, vamos escrever aqui a variável, vamos pensar aqui, uma variável de ano, né? Ano atual, por exemplo. 2 pontos é a atribuição de valor. Você vai dizer que a variável ano atual é aqui, por exemplo, 2019. Então, isso daqui é um número inteiro. 2019 é um número... Opa! Apaguei aqui. Ano atual é 2019. Isso é um valor inteiro. Né? É um valor inteiro. Tá? Isso aqui é um valor inteiro. Então, você pode ver aqui que ele vai ser um valor representável. Não é quebrado, por exemplo, 10 anos e meio. Né? Alguma coisa assim. Não é. Ele é inteiro. Sem casas decimais. Você diz que é inteiro. Tá? Você pode ver que você consegue declarar aqui, dizer se é inteiro, se é real, se é caractere, se é lógico. Né? Então, no caso aqui, a gente está declarando direto. Para a gente dizer que ele é um inteiro, você escreve aqui inteiro. Você pode ver que ele mudou daí para marrom. Você está dizendo que essa variável aqui será um inteiro. Tá? Aqui quando a gente declara dessa forma, variável mais o tipo de dados, a gente vai informar para o usuário escrever pelo teclado depois. Quando a gente informa aqui direto, por exemplo, 2019, a gente não precisa pedir para o usuário informar. Tá? Mas continuando aqui, real. Se for um número real, por exemplo, real seria o quê? Salário. Real, com casas decimais. Define variáveis numéricas do tipo real, ou seja, com casas decimais. Por exemplo, salário. Salário, vamos lá. 5.000, vamos ver. 5.000 reais, vírgula, 5.000 reais, 58 centavos. 5.000 reais, 58 centavos. Tá vendo? Aqui você está declarando que a variável tem esse valor aqui. 5.058 centavos. Ou você também, se for para o usuário informar na tela, a gente vai definir que daí é o quê? É um valor real. Pode escrever. Vai ser um valor real. Mesma coisa tem aqui o character, que é caractere,
caractere. Vamos ver, caractere. Caractere, na verdade, o que que é? A gente tem aqui, ó. É uma string. String é o quê? Texto. Texto, o que a gente está lendo aqui é texto. Texto. Tá? E um character, o que que é? É, por exemplo, o O. O O é um caractere. Um caractere. Né? Mais de um caractere já é um texto, uma palavra, certo? Então a gente pode colocar aqui caractere, ou a gente pode também indicar, por exemplo, que é um texto, né? No caso aqui, Alex, no caso. Tá? E lógico, né? Lógico que é verdadeiro ou é falso. Então a gente pode escrever aqui, dizer que, por exemplo, ativo, dizer que um cadastro é ativo. Né? A gente pode colocar aqui, ó, true, escrever tanto faz, minúsculo, minúsculo, true, true, o outro aqui é, desculpa, é verdadeiro, verdadeiro ou falso. Ó. Falso, lá ele ficou em vermelho, quer dizer que está certo. Tá? Falso, ó. Falso. E outro é verdadeiro. Verdadeiro, ó. Quando ficou em vermelho quer dizer que está certo, que ele identificou a palavra. Tá? Tá em vermelho não é erro, tá bom? Ou a gente pode dizer que é lógico, tá? Pode escrever aqui também que é lógico. Lá ele ficou em marrom e identificou que é lógico. Tá bom? Então, a gente vai definir as variáveis, são os tipos de dados, bem fácil. Basicamente, são os 4 tipos de dados base para a programação. Basicamente, com isso, a gente já consegue fazer muita coisa dentro da programação. E também aqui é o que a gente vai usar para vários exercícios de algoritmo que a gente vai fazer aqui no nosso software, com o Visual G. Continuando aqui, a gente tem o tipo, tem a nomenclatura de nomes de variáveis e suas declarações. Aqui a gente tem um exemplo de como que a gente declara as variáveis, tá vendo? Variáveis do tipo real, um vetor. O vetor a gente vai ver mais para frente o que é. Matrizes, ó, nome do aluno. Aqui se a gente pegar isso daqui, ó, vou colar ele aqui dentro. Ó, basicamente ele entende tudo certinho. O var que não precisa estar aqui sendo repetido. Tá? Então a gente tem aqui uma declaração do tipo inteiro, tem outras variáveis do tipo real, tem vetores. O vetor aqui pode indicar o tipo, que é o vetor de número tipo real, matrizes inteiras, nome do aluno, que é um texto, sinalizador. Então a gente pode colocar aqui várias variáveis e depois usar no processamento. Então a gente tem aqui a nomenclatura, como que você escreve as variáveis. Tá? Tem também aqui constantes e comando de atribuição. Então a gente tem aqui o comando de atribuição. Essa daqui é uma das partes mais importantes. Por exemplo, se eu quero dizer que aqui dentro do nosso bloco de execução, tá? Por exemplo, eu quero dizer aqui, ó, que o nome do aluno, vou colocar aqui idade do aluno. Idade, aluno, o valor dele é, por exemplo, 32 anos. Então eu tenho que colocar esse símbolo aqui e o traço, símbolo de menor, né? Menor, símbolo de menor, e o traço dizer que é 32 anos, por exemplo. Estou dizendo que a idade do aluno é 32 anos. Eu estou colocando dentro da variável idade aluno, eu estou colocando o valor de 32. A partir desse momento, aonde eu for usar a variável idade aluno, ele vai ter o valor de 32. Então é o comando de atribuição. Então a gente tem aqui um comando de atribuição para números inteiros, quebrados, tá? Tem soma. Aqui vem os operadores operacionais que a gente tinha visto daí na aula de lógica, que é mais, menos, a gente pode fazer cálculo, né, e atribuir. Por exemplo, aqui a gente está dizendo que a idade do aluno é igual a 32. Agora, por exemplo, eu posso dizer aqui, por exemplo, ó, média nota. Média nota vai ser igual aqui o quê? 10 mais 50, as notas do aluno, né? As 4 notas do aluno. Tudo isso dividido por 4. Ele vai calcular para a gente e vai dar a nossa média.
automaticamente ele vai calcular tudo isso. Claro que o cálculo ele tem que ficar entre as aspas aqui, depois ele vai dividir. Automaticamente essa média aqui da média nota vai ter o valor desse cálculo. Então, onde a gente for usar essa variável, ele vai ter esse valor desse cálculo por causa do nosso símbolo de atribuição, que é esse símbolo de menor e tracinho. Você está colocando o valor da direita dentro da variável que está na esquerda. Então, basicamente, tem aqui para todos os dados. Por exemplo, nome do aluno. Se eu quiser declarar aqui, dizer que esse nome do aluno vai ser, por exemplo, aqui, Alex Fernando Egídio, automaticamente essa variável, onde eu for usar ela sempre já terá o nome Alex Fernando Egídio, por causa do nosso símbolo de atribuição. Estou atribuindo o valor da direita na variável da esquerda para ser usado no processamento. Bom, e assim a gente tem os outros valores aqui também. Tá? Próxima página, a gente tem aqui os operadores aritméticos. A mesma coisa que a gente tinha visto na parte da lógica da programação, a gente tem aqui operadores para soma, subtração, divisão, multiplicação. Tem uma parte bem interessante que é o resto da divisão, que usa mod ou aqui o porcentagem. Concatenações, lembra do maior, menor ou igual que a gente tinha estudado na linguagem de programação? Não, ou, tá? É basicamente a mesma coisa. Tudo que a gente estava estudando aqui até agora, a gente tem agora dentro dessa ferramenta do Visual G e a gente pode escrever, e o legal de tudo, o ponto principal é poder executar e ter um resultado final. Tá? Então, comandos de entrada, leitura, a gente pode usar a palavra aqui, escreval, escreva, né? O escreval, né? Escreva L no caso, né? Escreva L, escreval. Tá? E ele vai escrever no console, vai escrever, dar um resultado final para a gente. Tá? Comandos de se, senão, se, senão, aí o fim, se, escolha, lembra dos case? Aqui escreve caso. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo bem bacana aqui, algoritmo, é o nome, var, uma variável time, do tipo character, né, que é texto, aí vai dar início, início, certo? Aí vai escrever, tá dizendo aqui para a pessoa entrar com o nome do time, ele vai ler a variável time, tá? E daí ele vai escolher aqui, caso seja Flamengo, ou Fluminense, ou Vasco, ou Botafogo, ele vai escrever, é um time carioca. Caso seja São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, vamos escrever aqui, é um time paulista. Aí, outro caso, não é nenhuma das condições de cima, é um outro caso, deixa eu aumentar um pouquinho só aqui a tela. Outro caso, eu escrevo, é de outro estado, tá? E assim por diante. Lembra aquelas condições da nota? Basicamente é isso daqui, só que sendo representado por time. A gente vai fazer passo a passo vários algoritmos depois, com Portugal. Tá? Estrutura aqui de repetições por exemplo, para tantas vezes, lembra da estrutura de repetições? Para 10 vezes, para 20 vezes, ou enquanto existir. Lembra daquela aula que eu falei assim, enquanto existir pacote de dinheiro, você conta. Enquanto existir pacote de dinheiro, você conta. Então, para 10 vezes, repita algum processo. Também tem isso daqui, que é muito legal da gente fazer usando aqui esse sisteminha do Visual G. Tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura de repetição. Para tantas vezes, faça algo, né? E eu quero que você leia isso daqui, né? Repita para tantas vezes, repita uma expressão, repita algo. Tá? Aqui temos vários exemplos que a gente vai fazer também passo a passo. Procedimentos, tem aqui os procedimentos também. Funções, são coisas mais avançadas aqui, certo? Mas eu quero que você leia também. Funções que, por exemplo, você pode fazer um cálculo e retornar alguma coisa, fazer um procedimento
a tarefinha e retornar um resultado final. Tá? E legal que ele também tem até passagem de parâmetros. Né? Então ele é um programinha assim, que realmente ele consegue dar uma ótima visão do que é uma linguagem de programação. Ele é uma ferramentinha de Portugal, né? Para quem está aprendendo. E realmente ele consegue dar uma ótima visão da linguagem de programação no futuro. E tem, acho que, a última página também é bem curtinho. Tem aqui comandos aleatórios e comandos de arquivo, que ele até tá lendo até um arquivo. Tem comando para data, comando de pausa. Ele também tem um debug também. Então tem bastante coisinhas. Debug é para a gente inspecionar, saber o que está acontecendo em cada linha do código. Então, assim, ele é uma ferramenta assim, bem legal. A gente vai fazer aí, na sequência desse módulo de Portugal e algoritmo, a gente vai fazer aí, com certeza aí, mais de 10 exemplos para a gente realmente treinar. Se você quiser se aprofundar, eu quero que você leia, pense em problemas do seu dia a dia e vá fazendo para você treinar. Não fique amarrado só nos exemplos da aula. Tá? Se tiver aí, pense em alguns problemas, bole alguns exercícios da faculdade que você está tendo, pegue alguns exercícios na internet e também faça usando aqui a ferramenta do Visual G. Tá? Não fique amarrado só aos exemplos que eu vou passar. Então, assim, essa aula foi aqui para a gente conhecer um pouquinho do que a gente vai ver. Então, nas próximas aulas aqui agora, a gente já vai começar a colocar a mão na massa, escrever um pouquinho desse Portugal, vamos escrever várias funções, vamos exercitar a nossa lógica de programação com algoritmos.